Bom, parabéns para o painel. Eu achei muito interessante. Você pode dizer seu nome, por favor? Meu nome é José Miguel Busquets, eu sou do Uruguai. É o único país da América Latina que fizemos uma reforma tributária recentemente. E tem a ver com essa discussão de aperfeiçoamento do sistema de proteção social. Minha pergunta é a seguinte: o ponto em comum dos panelistas, sobretudo Luvolo e András Sutov, tem a ver com a relação entre o contributivo e não contributivo. Ou seja, o futuro é equacionar de forma diferente o contributivo e o não contributivo. Mas aí temos uma discussão entre que a definição do contributivo e não contributivo, às vezes é só normativa, não é? Mas, de fato, a nível empírico, e isso eu gostaria de que os panelistas levantassem isso, as contribuições, no caso uruguaio, por exemplo, são muito importantes, tem 7% do PIB, não é? Que tem fonte fiscal, não exclusivamente contributiva. Então, aí, é bem importante isso, mesmo olhando para a América Latina. Eu não conheço os dados do resto dos países da América Latina, mas se esse volume de gasto, 7%, não, dos programas fiscais, fizessem parte de um programa, não é? No sentido da proposta do Luvolo, de atingir ao conjunto das pessoas, das crianças e de pessoas de maior idade, como propõe a CEPAL, por exemplo, pensões para maiores de 65 anos, talvez tínhamos já as condições fiscais. Não é? Só estou falando que já de fato temos, só que temos que redirecionar isso, só isso. Mais uma questão, por favor? Obrigada, hein? E depois a gente vai encerrar. Pois não. Joe Hanlon from England with a new book, Just Give Money to the Poor. Two quick comments. One is that several countries are now using mineral revenues to fund cash transfers. Bolivia, Ghana, Mongolia, and Alaska, the U.S. state, all use mineral revenues to fund cash transfers. By the way, one should never forget Alaska, which has one of the largest cash transfers in the world. The other comment is a kind of a comment to Ruben. It's, if you look at the countries that have gone for child benefit plus non-contributory pension, this goes kind of halfway. It avoids workers, but it tends to cover most families, because most families have an old person or children. And I wonder if this is a transition stage. South Africa is probably the best example, but again, Bolivia with its non-contributory pension, as a form of transition to a basic income which sidesteps some of the political complications. Ok, eu queria fazer uma questão final, nós vamos fechar, porque senão nós não vamos ter tempo para as respostas, que é para o Michel Messier, um ponto levantado pelo Rubem Luvolo sobre a questão dos direitos individuais. É verdade que os sistemas de proteção social, de tipo bismarckiano, e mesmo a dimensão assistencial, né, da seguridade, está sempre voltada muito para a dimensão da vulnerabilidade das famílias. Uma das reivindicações do movimento de mulheres, por exemplo, sempre foi a individualização dos benefícios, né? Que é uma visão distinta justamente no enfrentamento à questão da individualidade, do direito individual, como a construção da cidadania completa e da autonomização dos indivíduos. E eu queria saber por que na França, apesar da gente ter o RMI agora, que tem outro nome, que eu não consegui registrar ainda, por que se demora tanto para a construção desses direitos individuais? Ou se ele acha que os direitos individuais caminharam suficientemente? Eu acho que na França a gente ainda tem uma ideia de direitos universais, com grande cobertura, universalidade, mas ainda, do ponto de vista dessa singularidade de cada indivíduo, aquém daquilo que a dimensão universal do sistema de proteção social poderia ter. Nós vamos fechar aqui, desculpem, para a gente dar tempo aos expositores de responderem. Vou começar pelo András. Para mim? Você tem 3 minutos, András. Muchas gracias. Hasta luego. Acho que
que la intervención de la profesora sobre el llamado multidisciplinario del problema yo creo que es esencial. Aquí no es economía, no es política, no es sociología, son muchas cosas que están en juego. Y yo tuve una experiencia muy interesante cuando la doctora Bachelet, la expresidenta de Chile, llamó a una comisión de expertos a formar 15 personas liderados por Mario Marcel para debatir la reforma previsional chilena. Yo entonces me encontré con gente, sociólogos conocidos, Margarita María Errázuriz, tal vez tú conoces, que me dijo, no sé qué hago acá, yo no sé qué faço aquí. Yo jamás he trabajado el tema previsional. Me dice, sí, pero tú sabes sociología, sabes temas de género, sabes temas de familia, sabes temas de... Y esos temas fueron muy importantes en el debate. Entonces, yo coincido, aquí es un tema multidisciplinario, es un tema que requiere mucho debate y es un sistema en que tenemos que aprender a dialogar las distintas disciplinas para poder resolver, ¿no? Ese es un poco mi comentario. Value added, respecto a value added is in Latin America regressive by nature, but it's the more popular tax, en el sentido de que cuando hay la posibilidad de hacer alguna reforma tributaria y hay un objetivo específico, lo primero que se dice, vamos a incrementar el valor agregado, ¿no? Y tiene éxito y es fácil de implementar. O sea, por el lado de la implementación, yo estoy de acuerdo y creo que el impuesto al valor agregado es el que más se usa popularmente. Pero por el lado de recaudar recursos en forma progresiva, no regresiva, uno debería hacer una reforma tributaria más profunda, de cambiar las bases tributarias, las cargas tributarias y hacer una reforma que cargue la mano más al otro. Si yo voy a los sistemas impositivos latinoamericanos, coincido que no están dadas las condiciones, pero es hacia donde hay que avanzar. De lo contrario, siempre vamos a terminar incrementando el valor agregado. Pero es el más popular y es el que se usa y el que se está usando. Hoy en día, por ejemplo, se está discutiendo aumentar los royalties a las mineras chilenas que cobran cobre para poder hacer política social. ¿Ah? Y hay otras fuentes que uno puede pensar que son más progresivas en ese sentido. A mí me da un gran placer, quisiera dar una conferencia sobre las mudanzas de la reforma previsional chilena. Creo que es una experiencia única, pero como tal tiene que permanecer única porque es muy particular a la situación chilena. Yo hice una exposición sobre esto en el taller en Río, pero Suceso total. Aquí quería hablar de la cosa más latinoamericana y de la reforma. Ahí fue muy importante una decisión política de que el sistema de capitalización individual no se disolvía. El sistema de capitalización individual continuaba y había que mejorarlo, ¿no? Es una decisión política. Entonces ya estas 15 personas que estábamos ahí no teníamos el dilema político de decir cómo partimos, de dónde partimos. Se partía de lo que hay. Y lo que hay es claramente un avance hacia lo que estamos discutiendo en este tipo. La reforma chilena del 81 se ocupó solamente del pilar contributivo.